É uma verdade que você se formando em uma boa universidade, você vai ser bem-sucedido? E existe essa correlação entre ser bem-sucedido e se formar em uma boa universidade? Uma coisa que eu comecei a perceber nos últimos tempos é que as pessoas mais influentes do mundo, como cientistas renomados, políticos que mudaram a história de seus países e até mesmo bilionários, pessoas muito ricas, eles têm um ponto em comum. Eles saíram de pouquíssimas universidades, de universidades muito renomadas. Ou seja, em seus respectivos países, no nosso caso aqui no Brasil, as pessoas mais influentes elas tiveram formações em universidades específicas. Se você pensar nos Estados Unidos, você vai pensar em Harvard, Stanford, Yale. Aqui você vai pensar em quê? USP, Unicamp, UFMG, UFRJ, a Federal do Rio Grande do Sul, enfim, essas melhores universidades. Mas isso é uma verdade? É uma verdade que você se formando em uma boa universidade, você vai ser bem-sucedido? E existe essa correlação entre ser bem-sucedido e se formar em uma boa universidade? A verdade é que sim, existe uma correlação entre ser bem-sucedido, aos olhos da nossa sociedade moderna, né? Essa relação entre ser bem-sucedido e se formar em uma boa universidade, formar em uma boa faculdade em um lugar de renome. Pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, mostraram que se você se formar naquelas principais universidades americanas, você, além de dificilmente ficar desempregado, você sempre vai ter uma oportunidade de emprego. Quando você alcançar esse emprego, você ainda ganha mais dinheiro do que a média da galera. Trazendo isso para a realidade do Brasil, isso também é uma verdade aqui. Talvez não tão pesquisada como lá fora, mas você percebe isso na realidade. Uma pesquisadora dos Estados Unidos, que se chama Lauren Rivera, ela entrou aí nessas principais empresas do mundo, empresas do ramo da economia, de negócios, grandes escritórios de advocacia dos Estados Unidos. Ela entrou lá e tentou assim entender como é que funcionava o programa de contratação dessas principais empresas do mundo. Então, você tinha ali essas empresas que dão altíssimos salários, ou seja, quem trabalhava ali faz parte da elite americana, e como que essas empresas faziam para contratar esses funcionários. E aí ela descobriu que os 4 principais requisitos para ser admitido nessas empresas são, vou mostrar aqui agora. Requisito mais importante, o prestígio da escola que você estudou. Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, as atividades extracurriculares que você realizou. Terceiro lugar, quais foram as suas notas aí durante a faculdade. E em quarto lugar, a sua experiência prévia de emprego. Então vocês viram que a característica mais importante para empregar alguém aí, para contratar alguém nessas grandes empresas, é o privilégio da escola. Isso também acontece aqui no Brasil e a razão é muito simples. A maioria das pessoas está no imaginário das pessoas, ou talvez isso seja uma realidade, que se você estudou numa universidade muito boa, isso significa que você é inteligente. Eles fazem essa ligação entre estudar em uma universidade boa e ser inteligente. Isso nem sempre é verdade, lógico, mas eles acham que a probabilidade disso é maior. E por que isso acontece? Bem, em primeiro lugar é que para entrar nesse tipo de universidade, em universidades renomadas, tanto no Brasil quanto fora, existe obviamente um processo seletivo. Várias pessoas já estão tentando entrar ali. Então, você tem que passar por um filtro para conseguir entrar lá dentro. E esse filtro seleciona algumas características. Talvez não sejam as melhores, mas seleciona um grupo que é diferenciado, está acima da média de acordo com os requisitos, do que o grupo total, certo? Aqui no Brasil, esse filtro é basicamente o vestibular, seja o Enem ou o vestibular próprio da faculdade. Esse, apesar de não ser um filtro tão justo assim, é um filtro que é melhor do que nada para selecionar as pessoas que, de acordo com aqueles pré-requisitos, têm a capacidade de entrar naquela universidade, certo? E em determinado curso também, que alguns são mais disputados do que outros. Entretanto, em outras universidades do mundo, eles fazem uma avaliação holística. Eles olham tudo o que você fez durante sua vida, atividades extracurriculares na adolescência, se você praticou algum esporte, enfim, eles olham muito mais do que aqui no Brasil. Talvez esse seja um filtro mais fidedigno, mas todos esses filtros, tanto vestibular como esses outros que eu falei, eles acabam prestigiando pessoas que já tinham prestígio, pessoas que já tinham uma boa educação,
pessoas que já estudavam em escolas boas, por exemplo. E por isso veio o sistema de cotas para tentar dar uma regulada nisso. Mas imagina como era anteriormente. Você entrava em faculdades boas, porque você já tinha uma educação boa, porque seus pais já tinham te permitido ter uma educação boa, e tendo uma educação boa, você tinha os melhores empregos, e isso era um ciclo de privilégio em que as pessoas ricas continuavam mais ricas ainda e tendo os melhores empregos. Mas vamos deixar esse aspecto de lado e vamos focar no seguinte: por que, em primeiro lugar, as pessoas vão procurar essas melhores universidades do mundo? Por que elas se inscrevem? Por que elas tentam entrar lá dentro? Por que tem essa seleção? Lógico, tem essa seleção porque é muita gente querendo entrar. Por que tem muita gente querendo entrar? Acho que basicamente tem muita gente querendo entrar porque as pessoas realmente acreditam, elas têm dentro delas, de que elas entrando nessas melhores universidades, elas vão aumentar o seu valor pessoal para os empregadores. Vão mostrar aqui, olha, eu sou muito produtivo, eu sou muito inteligente, eu sou diferenciado e isso me faz ser capaz de entrar nesse seu emprego X. E no final das contas a gente faz esses cursos profissionalizantes, enfim, para entrar no mercado de trabalho, na maioria das vezes, né? E esse é um aspecto muito importante. Agora a gente também tem que pensar pelo lado do empregador. Por que o empregador olha tanto para a qualidade da universidade? Olha, do mesmo modo que várias pessoas chegam no vestibular, várias pessoas mandam e-mail ou currículo para essas grandes empresas que têm os melhores salários, por exemplo. Então você recebe um bololô de candidatos. E aí você tem que separá-los em caixas, e por mais injusto que isso seja, aquela pesquisadora que eu falei, a Lauren Rivera, ela falou que isso realmente acontecia. Que quando chegavam currículos de candidatos que eram de faculdades que eles consideravam ruins, eles nem chegavam a olhar, cara. Então, essa é uma realidade talvez do mercado. Então, quando eles recebem aqueles milhares, sei lá, de candidatos aí para selecionar para um determinado emprego, eles têm que separá-los em caixas. E talvez uma separação boa, ou não, né? Vamos falar assim, talvez seja onde a pessoa estudou. Por quê? Se você estudou em uma faculdade difícil de entrar, isso já diz que você passou por um determinado filtro demonstrando uma certa inteligência para aqueles determinados padrões. Além disso, dentro dessas melhores universidades, você passa por uma série de dificuldades. E passando por uma série de dificuldades, você tem que se envolver com atividades extraacadêmicas, com planejamento, com gestão de tempo, e tudo isso é importante para entrar no mercado de trabalho. Ou seja, se você foi capaz de não só entrar, mas de ainda se formar numa universidade, que é muito difícil, tanto de entrar como de se formar, isso já dá um sinal para o mercado de trabalho que você talvez seja uma pessoa competente. E mesmo que tenha um candidato que seja igualmente ou mais competente que você, talvez pelo fato de ele ter se formado numa universidade ou numa faculdade que não tenha tanto renome, isso corta ele da seleção. Simplesmente porque é um modo preguiçoso e naquela entrevista rápida de emprego ele tem que selecionar alguém. Então talvez esse seja um aspecto importante, a faculdade que a pessoa formou. Além disso, lógico, quando você seleciona um grupo de pessoas aí no vestibular e coloca um grupo ali de pessoas mais selecionadas assim, você está estimulando a união de pessoas acima da média. Ou seja, o ambiente das melhores universidades do mundo é um ambiente mais criativo e também mais competitivo. E por mais que isso seja ruim para a mentalidade, né? Competição, 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 pensando na lógica de mercado, isso é ótimo. Resumindo, se você não se formou numa das melhores universidades, estou falando aqui em português, né? Então, se você não se formou nas melhores universidades do Brasil, talvez você tenha uma dificuldade aí de encontrar oportunidades, até porque estamos em crise. E lógico, a melhor universidade varia muito de área para área, seja na medicina, direito, engenharia, economia, negócios, enfim, as coisas variam muito, inclusive indo de públicas para particulares. Mas o mercado sabe disso. Eles têm na cabeça dele quais são as melhores universidades. E você se formando em uma delas, você terá mais oportunidades. Lógico, tendo essa oportunidade, você tem que agarrar ela e mostrar serviço. Mas a verdade é que o brasão do lugar que você se formou, como a pessoa não te conhece de nada, esse brasão da faculdade vai na frente de você, abrindo alguns caminhos. Você tem que continuar com o serviço duro, abrindo eles mais ainda, para aí sim ser, de certa forma, bem sucedido, digamos assim. E se você não se formou nessas melhores universidades, talvez você precise
trabalhar mais duro ainda do que as pessoas que se formaram. E é lógico, não é porque a pessoa formou no lugar X e a outra no lugar Y, que uma é melhor que a outra, ou mais inteligente do que a outra, ou mais capaz. Mas, infelizmente, o mundo é injusto e o mercado de trabalho mais ainda. E esses aspectos contam muito. Então comente aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse assunto. Fala pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou do conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui embaixo. Também deixe um like aí, porque isso ajuda a gente muito para esse vídeo ser divulgado aí pelo algoritmo do YouTube. Então deixa o like, que isso me ajuda bastante, principalmente porque o canal está pequeno ainda. Mas é isso, e até o próximo vídeo.